Olá a todos, nós vamos começar mais um Papo Reto com Cadu de Castro e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Gente, ó, não rola, não rola. Não rola. Máscara, luva, tô parecendo o Walter White lá do Breaking Bad. O pessoal vai achar que eu tô fazendo anfetamina aqui. Não rola. Olá a todos. Começamos mais um Papo Reto com Cadu de Castro. E o tema que nós vamos abordar hoje, eu acho que ele é muito interessante, porque talvez ele passe desapercebido pela grande maioria das pessoas, né? A gente vai falar hoje sobre uma pesquisa minha, cujo título é Cidade dos Homens, Signos e Espaços do Patriarcado na cidade de São Paulo. No entanto, né, mesmo que você não conheça São Paulo, que nunca tenha estado em São Paulo, é muito interessante você ouvir, porque isso se aplica a praticamente todas as cidades do Brasil e, quiçá, né, quase todas as cidades do mundo. Vamos falar então sobre esse tema, que é ligado à questão de gênero e que é de uma importância vital para os dias de hoje. Bom, eu gostaria de começar contando para vocês como é que nasceu essa pesquisa, né? Há algum tempo que eu venho estudando a questão de gênero, né? Eu fiz um curso sobre políticas feministas com a professora Carla Cristina Garcia, uma das maiores pesquisadoras, uma das maiores estudiosas e ativistas sobre o tema. Encaminhadas minhas pela cidade de São Paulo, eu já bastante sensibilizado sobre esse assunto, eu comecei a observar signos ou sinais na cidade, a observar espaços da cidade que reforçam o patriarcado, ou seja, que reforçam o poder masculino. Então a gente começa a refletir como o patriarcado ele se sustenta por meio desses signos e espaços. E é essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, nesses dias de isolamento a que estamos submetidos por conta da pandemia de Covid-19. Vamos conversar então sobre isso? Bom, no vídeo passado que a gente tratou sobre violência contra a mulher e feminicídio, a gente abordou o conceito de patriarcado e machismo. Como são cerne da discussão de hoje, eu queria retomar isso com vocês, né? Então, para falar sobre o que é o patriarcado. O patriarcado, então, é o sistema político, econômico, religioso, social, cultural, né? Que reforça ou que dá poder, predomínio ao homem sobre a mulher. O machismo é o discurso de desigualdade, ou seja, um discurso sectário, uma formação de mentalidades sectárias que justificam o poder patriarcal, né? Que disseminam a ideia de que o homem é superior à mulher, né? Seja por aspectos físicos ou por aspectos psicológicos. Bom, a partir do momento que a gente compreendeu o que é o patriarcado e o que é o machismo, a gente começa a aprofundar as nossas reflexões, até mesmo em relação à historiografia, né? Eu costumo dizer que a narrativa da história, ela é masculina, né? A história, ela foi produzida pelos homens e para os homens, né? Portanto, é muito importante que nós comecemos a abrir a nossa mente, enxergar outras possibilidades, desconstruir aquilo que nos foi construído e começar a, por exemplo, ler autoras mulheres. Isso é muito importante, né? Pesquisar autoras mulheres, ouvir as mulheres. Bom, nós temos como objeto, né, para proposta as nossas reflexões, a cidade de São Paulo. E ela foi fundada por 13 padres jesuítas, ou seja, fundada por homens, não é? Os primeiros documentos da cidade são exatamente cartas que esses jesuítas escreviam e enviavam aos superiores, não é? Além desses jesuítas, durante o período colonial, nós tivemos vários outros cronistas, não é? Figuras como Jean de Lery, que era um padre huguenote francês que viveu no Rio de Janeiro, como Hans Staden, um mercenário alemão
que viveu em São Vicente, Bertioga, Perugandavo, Gabriel Soares de Souza, ou seja, esses cronistas eram todos homens, ou seja, a história, como eu disse, produzida por homens para os homens. Quando a gente fala em Brasil Colônia e o papel da mulher no Brasil Colônia, ele vai variar muito de acordo com a origem dessa mulher, com a raça dessa mulher. Por exemplo, as mulheres indígenas eram largamente assediadas pelos colonizadores, muitas delas violentadas, estupradas, a ponto que Manuel da Nóbrega chegou a enviar cartas a Portugal solicitando a vinda de mulheres erradas, como ele chamava, ainda no século XVI, isso para suprir as necessidades desses homens que viviam aqui. Quando a gente fala da mulher branca, ou da mulher de família, ou da mulher de bem, a vida dela era reclusa à casa. E aí esse período se estende, ou essa característica se estende até o período imperial da história de São Paulo. As mulheres viviam dentro de casa, então a função delas era cuidar da família, costurar, cozinhar, educar os filhos, e eram os homens que iam à rua, inclusive para comprar os suprimentos que elas precisavam para costurar, para cozinhar e assim por diante. Não era de bom tom uma mulher sair à rua só. Elas assistiam a vida passar do lado de fora por intermédio das janelas, das rótulas ou gelosias, como eram chamadas, aquelas treliças pelas quais ela conseguia assistir o que acontecia do lado de fora e ninguém conseguia ver o que ela ou o que ocorria ali do lado de dentro. Havia uma outra categoria de mulher, que não eram as mulheres de bem, e sim as mulheres erradas, algumas vindas da Europa para cá, que eram conhecidas como polacas ou francesinhas. Essas mulheres, ao contrário das mulheres de bem, saíam às ruas. Onde é hoje a Rua do Tesouro, em São Paulo, era conhecida como Rua das Casinhas, era uma das regiões de prostituição. As mulheres negras também frequentavam dois pontos específicos da cidade de São Paulo. Uma delas era a Rua da Quitanda, que é onde fica o Centro Cultural do Banco do Brasil hoje, e Rua da Quitanda porque lá as negras quitandeiras vendiam seus quitutes em tabuleiros à beira da rua. E também o Largo do Rosário, que é hoje a Praça Antônio Prado. As narrativas históricas são construídas por homens e para homens, nos conduzindo a uma série de equívocos e invisibilizando o papel social histórico das mulheres. As próprias cidades, elas acabam, por conta de serem espaços estritamente patriarcais, reproduzindo esses signos, esses sinais que são construídos de forma consciente, de forma intencional, para reforçar o patriarcado. Quando a gente fala na cidade de São Paulo contemporânea, se a gente tomar como recorte o que a gente chama de triângulo histórico, é uma área relativamente pequena, composta por aproximadamente 30 ruas. Se a gente começa a levantar os nomes dessas ruas, nós vamos encontrar apenas 2 nomes de mulheres. A Rua Anita Garibaldi, ao lado da Catedral da Sé, e a Rua Irmã Ursulina, uma travessinha ali perto. No entanto, são muitos os nomes de ruas com homens, como, por exemplo, a Rua Anchieta, Quintino Bocaiúva, General Carneiro, Líbero Badaró e assim por diante. Quando a gente trata da arquitetura do Triângulo Histórico, se nós levantarmos todas as construções, todos os edifícios que compõem essa região do Triângulo Histórico de São Paulo, nós vamos observar que todos os arquitetos são homens. Nomes bastante conhecidos como Ramos de Azevedo, como Cristiano Stockler das Neves, como Pujol Júnior, como o próprio Oscar Niemeyer. No entanto, não há mulheres que tenham projetado edifícios no centro de São Paulo. Outros signos de grande relevância na cidade para a gente compreender como o patriarcado
ele é imbricado em todos os espaços, né? E como os signos o reforçam o tempo todo, são os monumentos da cidade. Ora, o que são monumentos? Marcos de memória oficial. Aqueles que exercem o poder escolhem que tipo de memória eles querem deixar marcada, registrada na cidade. Na Praça da Sé, nós temos o monumento à Anchieta. E no pátio do colégio, o monumento à glória imortal dos fundadores de São Paulo. Ora, esse monumento, ele é muito emblemático. Por quê? Porque ele apresenta na sua parte superior uma mulher que segura em uma das mãos uma tocha e na outra uma coroa de louros, né? No entanto, essa figura é uma figura alegórica, né? O que seria uma alegoria? Uma espécie de metáfora, uma figura de linguagem, né, que representa alguma coisa. Portanto, não é um personagem feminino, né? Ela é a representação da glória, é uma alegoria à glória. Os personagens representados no monumento são Anchieta, Manuel da Nóbrega, o Papa Júlio III, que era Papa na época de fundação de São Paulo, Mendes Sá, que era governador-geral do Brasil, Dom João III, rei de Portugal, e Martim Afonso de Souza, que foi uma figura importante aí, no processo de colonização do Brasil e fundador da primeira vila oficialmente fundada no país, que é a Vila de São Vicente. Ou seja, a história é dos homens. A cidade é dos homens. É feita para os homens. No entanto, eu me pergunto, não é? Como esses espaços urbanos, como esses signos, eles acabam implicando na vida das mulheres, não é? Porque é o tempo todo a capacidade masculina sendo exaltada e a capacidade feminina sendo diminuída. E nada disso é banal, porque o patriarcado e o machismo que o sustenta são os responsáveis pela violência contra a mulher. Então, esta é uma forma também de violência, é uma violência simbólica impressa em praticamente todas as nossas cidades. E volto a perguntar, os espaços urbanos são hostis para as mulheres? Essa é uma resposta que as mulheres devem dar. É claro que eu imagino que sejam e muito hostis. E para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês interagirem aqui e para vocês colocarem aí observações sobre suas cidades, sobre se vocês conseguem identificar esses signos e esses espaços patriarcais nas cidades onde vocês vivem. Coloque a cidade e coloque aí o que vocês observam, tá joia? Convido aqui para a gente se encontrar novamente. O nosso próximo tema vai ser a questão indígena e provavelmente vai lá para quinta, sexta-feira, eu já publico esse vídeo e reforço a todos. É período de isolamento, fiquem em casa, protejam-se, quando saírem à rua, usem máscara, usem luva, o álcool gel, quando voltarem, desinfectem roupas, lavem as mãos, protejam-se, porque se cada um proteger a si próprio, a gente vai proteger a todos coletivamente. Grande abraço e até o próximo.